A reforma veio e disse que isso poderia ser feito em acordo individual, trabalhador diretamente com a empresa. Enfraquece os sindicatos e imagina, a empresa chega para o trabalhador, você aceita isso, eu te mando embora, né? Não, tá bom, então veja como o que essa reforma fez, né? Ampliou a terceirização e tudo mais, foi uma coisa muito violenta. E a classe trabalhadora organizada não se mobilizou contra isso. Se não mobilizou, se mobilizou, mas não de uma forma potente, né? Contra isso, como pautaria, né? Como levaria adiante uma pauta como essa de efetiva melhoria da redução de trabalho pela redução da jornada? Não teria condições, né? Então, ainda bem que agora, e veja, nesse momento agora, o que se falava, não, agora estamos... Primeiro a gente começou animado, né? O novo governo vai pautar a revogação da reforma. Exato. Não fez. Não, né? não. Não fala nisso. Veio com um projeto de regulação do trabalho por aplicativos que foi um desastre, né? Já até retirou, mas o que se falou, pelo próprio governo em nome deste projeto, trabalhadores autônomos, mas com direitos, que na verdade eram trabalhadores empregados sem direitos, era o inverso do que eles estavam falando. Enfim, isso nós estávamos assim, bom, agora a classe trabalhadora está fundo do poço, né? Eu estava dando aula para os meus alunos e alunas, né? Dou aula de História do Direito do Trabalho, né? Então, pego lá o Direito do Trabalho no Brasil desde 1500, né? Na verdade, é uma história trágica, né? Porque o Brasil não existe desde 1500, né? Existe bem antes, né? E só que a história oficial começa documentada, né? Documentada não, oficial, né? Oficial, que é essa... Porque se a gente for nas comunidades indígenas, eles têm os seus próprios, os seus próprios documentos, a sua própria história, né? Não, mas como trabalho... Sim. E aí começa com a escravização dos indígenas, que é uma violência muito forte, depois a escravização do povo africano, enfim, a gente faz toda a história do Brasil, enfim, não dá para fazer aqui o percurso da disciplina. Mas... E aí, chegando nas últimas aulas, bom, depois de tudo isso que aconteceu, nós estamos no fundo do poço, né? Praticamente, no fundo do poço. O Supremo Tribunal Federal atacando explicitamente, abertamente, né, a Justiça do Trabalho, esvaziando a competência da Justiça do Trabalho, autorizando a contratação por PJs. O Supremo Tribunal está dizendo isso. Terceirizados, né? Em nome da eficiência, né? Sempre nesse discurso da aumento da produtividade. Com o discurso econômico, né? Como se assim, o discurso econômico estivesse pautado na Constituição, que não está, né? O que está na Constituição é o primado do trabalho, é a economia seguindo os ditames da justiça social e o princípio fundamental da República da dignidade humana e dos valores sociais do trabalho. Enfim, tem uma reversão total e falam de princípio da livre iniciativa e o princípio da liberdade econômica, como se isso tivesse na Constituição. Com essa carga de juros. Com esta carga de acabar com os direitos sociais. É exatamente o contrário. Não são os direitos sociais limitando os direitos econômicos. Está na Constituição. Aí vem o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, e diz o contrário. Inverte, né? Então, ele criou a própria Constituição na cabeça. Então, eu estava dizendo, nós chegamos no fundo do poço. Em 2017... Porque não temos mais Constituição, né? A Constituição Social, os direitos trabalhistas e tal, essa lógica da precarização está posta, enfim... A informalidade, tudo aí, a ilegalidade, pejotização, o mundo do trabalho está caminhando para a barbárie. Aí, de repente, vem esse movimento. Esse movimento altera as coisas, né? Muda o rumo. Eu já mudei o rumo da aula. Agora vamos com calma, que não está acabando. A chama ainda está acesa. É um recomeço. Mas antes de acontecer, eu dizia, gente, mas não se preocupe, porque não vai ser assim, né? Porque tem resistência. Ou vai ter uma resistência, né? Ou o próprio capitalismo vai entender que a barbárie não é eficiente do ponto de vista econômico. Né? Lógico. Enfim, alguma coisa vai sair. Né? E esse movimento veio para abalar, para nos colocar no plano de, poxa, será que a gente pode
construir uma outra sociedade? Será que a gente tem condições de fazer isso ainda? Porque eu ainda tenho dúvidas, né? Eu acho que o tipo de ânimo e de frutividade que esse movimento traz, acho que é de uma possibilidade em aberto. Eu acho que é de um vislumbre de que a gente vive hoje uma crise da hegemonia. Uma crise da hegemonia, inclusive, do campo das esquerdas, né? Porque... Sim. É isso, a gente esperava... Eu não esperava que fosse ser um governo muito bom, tal, já de início, porque a frente é amplíssima. Né? Imagina, 2014, voltar no tempo e falar, assim, vice-presidente do Lula vai ser o Geraldo Alckmin em 2024. Vai falar, tá maluco, pô, o que é isso? Mas acho que muito, muito pior, né? Como o senhor comentou, muito pior do que a gente imaginava. Então, acho que deixa essa possibilidade em aberto. Em 2017, acho que o professor comentou bem sobre tantos direitos que foram ali suprimidos, né? Mas teve um que eu vi a esquerda comemorando de alguma forma, porque parecia algo bom, mas na minha opinião foi um engodo, que é os acordos coletivos, eles superavam a legislação. Eles sobrepõem à legislação. Tem alguma informação errada aí. Não é assim? É um negociado sobre o legislado. O negociado dos acordos coletivos. Negociado sobre o legislado. Isso.